Anuário Espírita de 1994. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. Dona Geralda Geusa Batista de Vasconcelos. Desencarnou no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1992 a Dona Geralda, a doutora Geralda Geusa Batista de Vasconcelos, eloquente expositora, era incansável na tarefa de promover o estudo e a divulgação do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. Doente há vários meses, nos seus últimos dias se rendeu ao leito da dor. Geusa Vasconcelos, como era mais conhecida, nasceu em 27 de janeiro de 1919, no distrito de Guidoval, município de Umbá, Minas Gerais. Era filho de Mário Batista e Dona Margarida Vasconcelos Batista, formada em medicina veterinária, era solteira. Muito jovem, iniciou suas atividades no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Conheceu Ismael Gomes Braga. Interessou-se também pelo Esperanto. Por mais de 40 anos, dedicou-se aos ideais do Espiritismo e do idioma de Zamenhof. Associou-se à Federação Espírita Brasileira e à Liga Espírita do Brasil, hoje União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Amiga de Deolindo Amorim, deu todo apoio ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Foi sócia fundadora da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Participava ainda do Centro Espírita Seara Fraterna, da Seara Espírita Francisco de Assis, ambos no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Compareceu a inúmeros congressos e incontáveis outros eventos. Como esperantista, integrava a Brasila Esperanto Ligo, a Cooperativa Cultural dos Esperantistas e a Espírita Eldona Societo Lorenzi, da qual participava semanalmente de reuniões de estudo. Geusa cumpria ainda permanente roteiro de palestras doutrinárias no Rio de Janeiro e em outras cidades. Foi figura de destaque no Congresso Internacional do Espiritismo em Brasília. Suas atividades estenderam-se a outros países. Em 1900 fez parte de uma caravana à Índia que contou com a presença de Valdo Pereira Franco e de um grupo de confrades em visita ao médium Sai Baba. Colaborou como jornalista e escritor em diversos jornais e revistas, em crônicas, artigos e reportagens, notícias do movimento espírita esperantista, realizando inclusive entrevistas. Como veterinária, ocupou cargos importantes, tendo sido inclusive diretora do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, prestando relevantes serviços. O corpo de Geusa Batista de Vasconcelos foi translado para Guidoval, onde foi sepultado com grande acompanhamento de confrades de várias localidades, inclusive de numerosas famílias carentes por ela assistida, e que foram levar uma prece de saudade à amiga benfeitora, José Mesquita Neto. Desencarnou no dia 14 de março de 1992, na cidade de Aracaju, Sergipe, com o frade José Mesquita Neto, em decorrência de insuficiência renal e problemas gástricos. Sem queixas, aguardou serenamente o momento de retorno à espiritualidade. Ele nasceu a 26 de abril de 1907, em Mulungu, na Serra de Baturité, estado do Ceará. Era o primogênito do casal Evêncio de Paula Lima e Dona Edmeia Mesquita de Paula Lima. Entrou para a Light como motorneiro de bondes. Trabalhou no serviço de profilaxia rural e finalmente empregou-se no laboratório farmacêutico Raul Leite, onde fez carreira. Casou-se em 1937 com Dona Neide Figueiredo de Albuquerque, em Aracaju, onde se radicou em definitivo. Do matrimônio tiveram 3 filhas, Cleis Maria, Rosa Maria e Lídia Maria, esta última já desencarnada. Pai de família exemplar, espírita convicto, foi paradigma de probidade e de honradez. Deixou ainda 6 netos e 5 bisnetos. Converteu-se ao espiritismo em 1937, quando assistiu uma palestra no Centro Espírita do Rio de Janeiro. Foi assíduo frequentador da Casa Espírita e passou a ler as obras de Allan Kardec. No movimento espírita de Sergipe, foi presidente da União Espírita Sergipana, um dos fundadores e presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Fundou e dirigiu também a Casa do Pequenino, lá da criança. Fundou o Departamento Educacional da Federação e a Escola Espírita Amélia Budê.
curso primário para crianças carentes, criou e dirigiu o programa espírita radiofônico da Rádio Difusora, na Rádio Difusora de Sergipe. Sua fé na misericórdia divina e a sua vivência espírita sustentaram-lhe nos momentos difíceis. Nos últimos meses de vida terrena, foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São José, em Aracaju, onde desencarnou. José Mesquita Neto em nenhum momento perdeu a confiança em Deus, no amparo de Jesus da espiritualidade maior. Jorge Borges de Souza. Desencarnou no dia 19 de maio de 1992, em João Pessoa, Paraíba, o confrade Jorge Borges de Souza, que notabilizou-se pela incansável promoção do espiritismo por todos os seus meios e formas, pela imprensa, livros e pela tribuna. Foi um itinerante percorredor itinerante, percorrendo quase todo o Brasil, desde os sertões nordestinos até o extremo sul. Ele nasceu em João Pessoa, 12 de dezembro de 1918. Era filho de Francisco Souza e dona Sinfrônia Borges de Souza. Estudou no Colégio Diocesiano Pio X até o científico, deixando os estudos para trabalhar inclusive no magistério particular, lecionando várias matérias, ajudando alunos pobres para um ensino gratuito. Com o ensino gratuito, foi funcionário graduado da Receita Federal, onde se aposentou. Casou-se com Dona Maria das Graças Miranda Borges e foram pai de 6 filhos. De família católica, começou a ter visões. A família julgava ser alucinações. Em 1937, foi convidada a uma reunião em um grupo familiar onde se estudava o Espiritismo e um médium recebia mensagem de grande valor. Foi aconselhada a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Leu quase que uma noite e ficou impressionado com a sua leitura. Em seguida leu Nosso Lar, de André Luiz. Nunca pensara antes o que seria a vida além da morte. Passou a frequentar o Centro Espírita Paz, Harmonia e Caridade. Integrou-se na instituição, chegando a ser eleito para o cargo de vice-presidente. Em 1956, fundou o Instituto de Cultura Espírita da Paraíba com o médico Ramonilson Arruda, assumindo o cargo de secretário-geral. Realizou grandes tarefas do movimento espírita como expositor e colaborou com a maior parte dos jornais espírita, como o Mundo Espírita, o Clarim, a Nova Era, o Semeador, Unificação, Pernambuco Espírita e tantos outros. Fundou o tabloide intitulado A Luz. Jorge Borges de Souza participou ativamente de inúmeros congressos e outros eventos do movimento espírita. Lembrava-se com muita alegria da Caravana da Fraternidade, na tarefa de implantar o movimento federativo nacional através do Pacto Áureo. Jorge Borges de Souza deixou um rastro de bons serviços ao espiritismo. Foi impressionante a sua fidelidade ao codificador Allan Kardec, hasteando sempre no alto da bandeira, trabalho, solidariedade e tolerância. Jair Soares. Registramos com motivada saudade o desencarne do irmão Jair Soares, ocorrido aos 30 minutos do dia 3 de agosto de 1992, no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, onde se achava internado para tratamento de afecção cardiovascular. Foi o fundador do mensário voltando às origens e do grupo da Fraternidade Irmã Ló, aos quais emprestou o calor de sua dedicação com o mais puro idealismo. Tornou-se assim merecedor de nossa imorredora gratidão. Nasceu na cidade de Teixeira, neste estado de Minas Gerais, em 27 de fevereiro de 1910, sendo seus pais Manuel Luiz Soares Gomes e Laura Augusta Nogueira Soares. Aos 29 anos veio para Belo Horizonte, então bucólica cidade, a qual passou a amar como a própria terra natal, traduzindo em obras beneméritas o seu afeto cristão. Aqui se radicou definitivamente, exercendo a profissão de técnico em contabilidade para várias casas comerciais, até a merecida aposentadoria. Dotado de ilibado caráter, profundo conhecedor da ciência contábil, conquistou invejável reputação no comércio atacadista local. Casou-se em 22 de nove de 1932 com a confreira Elvira de Barros Soares, a Dona Ló, como era conhecido na intimidade. Foi o seu anjo bom pela vida afora. Do consórcio nasceram os filhos Edgar, Elce e Vila, que lhe sobrevivem.
Nascido de família católica, converteu-se ao espiritismo em 1934, trazido pela amorável esposa. Desde quando mudou-se para a capital, passou a colaborar ativamente no Centro Espírita Oriente, emprestando o brilho de sua dedicação a várias diretorias. Fez ainda da própria residência a rua Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa, verdadeira meca do espiritismo, com a fundação do Grupo Sheila, destinado à materialização amor dos espíritos benévolos para tratamento direto de enfermos do corpo do espírito. Foi a primeira vez que soubemos dessas reuniões para aliviar a dor e não para provar a sobrevivência da alma. Sessões memoráveis foram realizadas com os médios Fábio Machado, Francisco Lins Peixoto, Levi Guerra e Enio Wedlin. Os livros Materializações Luminosas e Forças Libertadoras, ambos do consagrado escritor Rafael Américo Ranieri, são repositório de algumas dessas reuniões que constituem fase brilhante de materialização em nossa pátria. Na residência do incansável obreiro nasceram o Hospital Espírita André Luiz e o Movimento da Fraternidade, fundados respectivamente a 25 de 12 de 1949 e 4 de 11 de 1956. O primeiro, modelar a instituição filantrópica em pleno funcionamento. O segundo, denominação do empreendimento dirigido pelo Oscar, a Organização Social Cristã Espírita André Luiz e o seu departamento, Cidade da Fraternidade, em Alto Paraíso, Goiás, através do Movimento da Fraternidade, que conta com dezenas de grupos em vários estados da federação. Consubstanciavam-se o seu plano de ver o Brasil coberto pela fraternidade. Em 21 de 6 de 1952, fundou o grupo da Fraternidade Irmã Sheila e a Rua Aquiles Lobo, que mantém 3 núcleos assistenciais: o Centro Espírita Oriente, a Casa do Caminho Irmão Géria e a Casa Espírita André Luiz, que beneficiam a incontáveis pessoas carenciadas. Após o desencarne de Dona Ló, ocorrido em 18 de 1 de 1971, adaptou a própria residência para o funcionamento de um centro espírita e em 1983 nela instalou o grupo da Fraternidade Irmã Ló. Passou a viver então inteiramente dedicado à intensa atividade espiritual e assistencial. Em outras instituições que receberam também o reforço de sua dedicação está o Abrigo de Jesus, a respeitável obra fundada pelo irmão Osório de Moraes, que acolhe e educa crianças desprotegidas. Durante anos foi o seu diretor tesoureiro, donde se afastou para fundar o Hospital Espírita André Luiz. Como queria Jair Soares, o seu velório foi assinalado por preces e suaves canções espíritas, entoadas pelos corais Irmã Ló e Irmã Sheila. Dentro do cenário de resignada saudade, falaram a confreira Ruth Birman e os confrades Pedro Ziviani e Jarbas Franco de Paula. E na tarde do dia 3 de 8 de 1992, na sede do grupo da Fraternidade Irmã Ló, com grande acompanhamento saiu o féretro em direção ao cemitério da saudade. Esperamos que após o almejado reencontro com os entes queridos, que o pressendeiro recuperado das saludes provas de longa existência terrena, venha a sombra amiga de Jair Soares a deixar em torno das atividades beneméritas que fundou. Um dia certamente estaremos todos reunidos por imortal afinidade no grande lar espiritual que nos aguarda. Andai como os filhos da luz. Da Epístola de Paulo. Jarbas Franco de Paulo, Roteiro Espírita, Belo Horizonte, 6 de 1992. General Mário Johnson Rocha. Desencarnou no dia 28 de setembro de 1992, no Rio de Janeiro, o confrade General Mário Johnson Rocha, vítima de mal súbito. Nascido a 1º de dezembro de 1918, em São Jerônimo, era filho de Antônio de Amorim Rocha e Dona Maria Johnson Rocha. Em 1937, ingressou na Academia Militar de Realengo. Casou-se em 1946 com Dona Eli Moreira Rocha, de cujo enlace tiveram 3 filhas: Zita Maria Rocha de Faria, Elizabeth Rocha de Oliveira e Margarida Maria Rocha Bernardes, todas casadas. Deixou ainda 6 netos. Fez brilhante carreira militar, recebendo muitos elogios e diversas condecorações. A quase todas as suas promoções foram por merecimento. Realizou diversos cursos, inclusive de engenharia militar. Recebeu o diploma da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Centro de Especialização do Realengo, com menção honrosa, em 1949, num posto de capitão. Por decreto de 31 de março de 1974, o presidente da República
General Ernesto Geisel promoveu a general de brigada. Era membro do Conselho Fiscal do Lar Fabiano de Cristo, diretor das relações públicas da Cruzada dos Militares Espíritas, a qual esteve vinculado por muitos anos. Tomou conhecimento da doutrina espírita quando noivo de Dona Eli, sua futura sogra. Dona Eli, sua futura sogra, Dona Zita Moreira, pertencia à liderança espírita do Rio de Janeiro e, junto com Vicente Moretti, no Grêmio da Propaganda Espírita Luz e Amor, fundou a Confraternização Espírita do Ramal de Santa Cruz, na qual ele foi eleito um dos diretores na presidência do Vicente Moretti. Participou também do programa de estudo doutrinário do Grêmio Espírita Guia Celeste, em Padre Miguel. No decênio de 1960, 1970, foi um dos expositores da Escola de Médios da Federação Espírita do Estado da Guanabara, destacando sempre, não só na promoção do estudo do espiritismo, como também em contadas atividades assistenciais. Foi conselheiro da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Colaborou efetiva e abnegadamente por todos os meios e formas para elevar bem alto o nome da doutrina espírita. Dr. Carlos Toledo Rizinho. Desencarnou no Rio de Janeiro a 3 de outubro de 1992, vítima de um infarto do miocárdio, com o frade Dr. Carlos Toledo Rizinho. Nasceu na cidade de Monteiro Lobato, São Paulo, em 18 de abril de 1921, uma data significativa, o dia e mês em que Allan Kardec lançou em Paris o Livro dos Espíritos, em 1857, e desencarnou no dia e mês em que o codificador nasceu. Sua avó e seus pais eram adeptos do espiritismo, e seu pai, Joaquim Vicente Andrade Rizinho, era médium vidente psicofônico. Seu irmão, Jorge Toledo Rizinho, é conhecido médium e escritor espírita de São Paulo. Era casado com freira Dona Cecília Rizinho, pintora de renome no Rio de Janeiro, e tiveram 7 filhos: Irmã Beatriz Cecília, Marta Irene, Clarice e Lineu. Todos casados, deixou ainda 12 netos. Formado em 1947 pela Faculdade das Ciências Médicas do Rio de Janeiro, dedicou-se também à botânica e outras ciências, sendo considerado um grande cientista. Foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Ciências. Como químico, W.B. Mori descobriu o ácido único. Foi um dos fundadores do Conselho Nacional de Pesquisa, órgão oficial de fomento à ciência no Brasil. Os seus trabalhos científicos somam para mais de 150. Escreveu 12 livros sobre biologia vegetal, alguns publicados inclusive em inglês, alemão e espanhol. Além de livros científicos, deixou também alguns na literatura espírita, sendo um dos mais procurados, Evolução para o Terceiro Milênio, edição 1978. Deixou ainda Fronteiras do Espiritismo da Ciência, editora LAC. O Homem e a Sua Felicidade, Correio Fraterno do ABC. Você e a Renovação Espiritual, edição A Cura pelos Fluidos segundo o Espiritismo, Instituto Maria. Deixou ainda no prelo Espiritismo, Hipnotismo e Reencarnação, Petit Editora. E O Homem e a Providência, Reminiscências, a ser lançado pela Edicel. Entre os seus livros científicos, destaca-se Tratado de Fitogeografia do Brasil, 2 volumes, Árvores e Madeiras Úteis do Brasil, Manual de Liquenologia Brasileira, Botânica Econômica Brasileira, Latim para Botânicos, obra que recebeu menção honrosa da Academia Brasileira de Direito em 1955. Dr. Carlos Toledo Rizinho participou das atividades do Centro Espírita Aliança do Divino Pastor, no Jardim Botânico, e Cristófilos, em Botafogo, e foi festejado expositor da doutrina espírita. Por diversas vezes compareceu ao Instituto Cultural Espírita do Brasil, como amigo e admirador do saudoso Deolindo Amorim. Deixou a imensa saudade nos meus espíritos pela sua colaboração efetiva. Que seus exemplos possam servir de estímulo aos companheiros da retaguarda que trabalham por um mundo melhor. Anuário Espírita de 1994. Maria Aparecida Garbati. Desencarnou a 14 de novembro de 1992 em Arara, São Paulo, a professora Maria Aparecida Garbati. Meses após uma cirurgia de câncer abdominal, Dona Cidinha, como era mais conhecida, nasceu a 1º de agosto de 1923, na cidade de Bebedouro, São Paulo. Era filha de Duílio Garbati e Dona Joana Cossi Garbati, ambos de nacionalidade italiana.
Aos 5 meses de idade, seus pais mudaram-se para Barretos, São Paulo, onde ela viveu até a maioridade. Terminado o curso primário, ingressou no Colégio Santo André de Barretos, dirigido por freiras, e ali fez o curso pedagógico, formando-se em 1945. Seus pais eram católicos, mas seus preconceitos religiosos procuravam, mas sem preconceitos religiosos, procuravam as casas espíritas para receberem passe e receituário homeopático. Cidinha acompanhava os seus pais, interessou-se pela leitura dos livros espíritas, inicialmente a coleção romântica, como Memórias do Padre Germano, Navegantes do Judeu e outros. Em 1950, com a saúde muito abalada, procurou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, na capital paulista, onde foi tratado de grave enfermidade. Então, residindo em São Paulo, ingressou no curso Aprendiz do Evangelho, ministrado pelo comandante Edgar Armand. 3 anos de estudo e persistência. Em 1953, resolveu participar também da Escola de Médicos, da mesma federação. Em 1957, foi aproveitada na equipe de expositores, sendo escalada para instalar cursos em diversas cidades. Em 1970, foi convidada a instalar a Escola de Médicos e o curso de passe na Liga Espírita do Estado da Guanabara. Hoje, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, como aconteceu em São Paulo, logo ocorreu um grande número de frequentadores. Como expositora, Cidinha Garbati percorreu quase todo o Brasil. Em 1975 a 1987, visitou 48 cidades de 16 países das 3 Américas, fazendo palestras e instalando cursos, sempre com os melhores resultados. Chegou a fundar algumas instituições no exterior e mantinha intensa correspondência com os confrades latino-americanos, enviando-lhes sempre mensagens e livros doutrinários. Dedicou-se nos seus últimos anos, 5 anos da vida física, ao Movimento Espírita de Araras, São Paulo, onde passou a residir atendendo a um convite do saudoso irmão Arceu Escavaninha, então presidente do sanatório Antônio Luiz Saião, para que assumisse a direção dos trabalhos espirituais desse hospital. Nesse período, realizou o profícuo trabalho, conseguindo reunir e motivar grande equipe de colaboradores, ampliando assim a assistência espiritual daquela cidade, daquele hospital de quase 1.000 internados. Maria Aparecida Garbati Cidinha foi uma grande trabalhadora, fiel às suas convicções, não contraiu núpcias, colocando-se inteiramente a serviço do espiritismo. Augusto César Vanucci. Em 30 de novembro de 1992, no Rio de Janeiro, Augusto César Vanucci deixou o plano físico após internação na Casa de Saúde São Lucas, em Copacabana, no centro de tratamento intensivo, desde o dia 25 de novembro, com isquemia cerebral. Nasceu a 11 de janeiro de 1934, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, onde viveu até os 18 anos, transferidos para o Rio de Janeiro. Em 1952, ingressou na vida artística, participando como ator e diretor de teatro e cinema. Com a fundação da Rede Globo de televisão em 1965, foi um dos pioneiros e criador de grandes musicais para o programa Fantástico. Foi ele ainda o responsável por 18 dos 20 especiais de fim de ano do cantor Roberto Carlos. Participou de 20 filmes e inúmeras peças de teatro. Na TV Bandeirantes criou o programa Terceira Visão e na TV Manchete o programa Fronteiras do Desconhecido, ambos espiritualistas. Em 1991 voltou à TV Globo, apresentando um quadro no Fantástico sobre fenômenos paranormais, especialmente casos fundamentados em testemunhos da vida real, comprovando a reencarnação, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Foi um dos mais famosos produtores de televisão e teatro do Brasil. Criou os programas infantis Vinícius para Criança e Plact Zoom, recebendo prêmios internacionais, entre eles o Ondas da Espanha e o Emmy. Em 1982 criou e acenou a peça Além da Vida, com texto psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco no Teatro Vanucci, na Gávea, no Rio de Janeiro. A peça ficou até agora 11 anos em cartaz, com recorde de bilheteria, e foi encenada em diversos estados, sempre com o mesmo sucesso. Espírita desde a infância, frequentou a Escola Espírita da Evangelização e participou da Juventude Espírita Uberabense, da qual era mentor o saudoso médico Dr. Inácio Ferreira. No Rio de Janeiro, em 1959, organizou um grupo de estudos espírita em sua própria residência em Ipanema. Em 1962, fundou um grupo espírita Ceareiros de Jesus, com o confrade Jair Silva, em Duque de Caxias, que logo passou a ser frequentado por colegas de televisão. Organizou no Teatro Vanucci um grupo de estudos doutrinário e mediúnico.
com reuniões às quintas-feiras, com a participação de vários colegas. Hoje o grupo está sob a direção de sua esposa, Dona Ingrid. Foi dedicado também aos que sofrem. Muitas vezes visitou a colônia dos Hansenianos de Curupaiti e o lar de Mistrael. Médium intuitivo e psicofônico, prestou bom serviço de assistência. Teve contato com Chico Xavier desde a infância, recebendo dele muito carinho e orientação. Deixou um livro no prelo, pronto para ser lançado, intitulado O Meu Amigo Paranormal, sobre Chico. Em 1980, juntamente com Divaldo Franco e Freitas Nobre, lançou a campanha do Prêmio Nobel da Paz para Chico Xavier. Foi grande a sua contribuição promocional ao Espiritismo. Na prévia do Combragem, em Contagem, Minas Gerais, defendeu a tese de uma emissora espírita de televisão. Acreditava que se todos se unissem, o projeto seria realizado. Augusto César Vanucci desenvolveu inconfundível trabalho em áreas de comunicação. Fora do movimento espírita, falou do espiritismo para as massas, em veículos de grande potencial, como a televisão e o teatro, fazendo expressivas promoções, um trabalho de vanguarda. Atlas de Carvalho Castro. Retornou à espiritualidade no Rio de Janeiro, a 12 de fevereiro de 1993, o confrade Atlas de Carvalho Castro, vítima de um infarto do miocárdio, nascido a 15 de fevereiro de 1921 na mocidade do Rio de Janeiro, era filho de Marcondes de Castro e Dona Zulmira de Carvalho Castro. Por concurso, foi funcionário público federal, lotado no Ministério da Marinha, onde exerceu diversos cargos de confiança. Era casado com a confreira Maria Amália Calhau de Castro e tiveram 6 filhos: Celso, desencarnado, e Cleia, Carmen, Dolores, Luiz Fernando, José Luiz e Thelma, todos casados. Deixou 11 netos. Entre as várias comendas destacam-se o título de cidadão de Paracambi, Rio de Janeiro, otorgado pela Câmara Municipal daquele município em 1972. Recebeu o título de professor honorário da Associação dos Professores do município de Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, em 1974. Deixou publicado um livro de poesias intitulado Ascensão, da coleção Poesia e Verdade, do Clube do Livro Espírita de Nova Iguaçu, e participou do primeiro concurso de poesias de Nova Iguaçu em 1983, sendo um dos primeiros classificados. Sua adesão ao espiritismo ocorreu em virtude de uma dor de dente. Depois de esgotar todos os recursos, inclusive a extração do dente, a dor continuava. Foi encaminhada a um médium que lhe aplicou um passe. Terminado o passe, não tinha mais dor. Passou então a frequentar o Centro Espírita Jesus e Maria, em Ricardo de Albuquerque, que logo se interessou pelo estudo das obras de Allan Kardec. Foi um dos baluartes do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, em 1948, ao lado do Leopoldo Machado e outras vanguardeiros, responsáveis pelo grande sucesso de um dos maiores eventos já realizados no Espiritismo. Quando Leopoldo Machado desencarnou, Atlas assumiu a direção do Lar de Jesus. Como professor, assumiu a direção do Colégio Leopoldo, no setor noturno, pertencente ao Lar de Jesus, por resolução testamentária de Leopoldo. Poeta, declamador, escritor, expositor, representou também o estado de Sergipe na Federação Espírita Brasileira há muitos anos, e até sua desencarnação foi membro efetivo do Conselho Superior da FEB. Médium passista, curador e psicógrafo, atendia os doentes de corpo e da alma. A vida de Atlas de Castro foi caracterizada pela lealdade e pela convicção ao Espiritismo, à luz do Evangelho. Colocou toda a sua cultura a serviço do bem, estudando Allan Kardec para viver Jesus. Anuário Espírita, 1994. Elmo Lopes de Carvalho. Vítima de um infarto no miocárdio, desencarnou no dia 15 de fevereiro de 1993, em Teresópolis, Rio de Janeiro. O confrade Elmo Lopes de Carvalho, onde passava uma temporada, nasceu na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, a 22 de janeiro de 1922. Era filho de Aurélio Lopes de Carvalho e Dona Clotilde Lopes de Carvalho, casado com a confreira Aide Peluso do Carvalho, de Carvalho. Deixou 3 filhos, Solange, Lise e Gisele, todas casadas, e ainda 4 netos. Aos 19 anos de idade, já residindo no Rio de Janeiro, começou a frequentar o Centro Espírita Adelaide Soares, no bairro de Riachuelo. Sua intenção era ajudar a namorada Aide, com apenas 16 anos.
de família italiana muito católica, e a moça demonstrava possuir mediunidade. Sem que a família percebesse, começou a orientá-la. O doutrinador do centro, o senhor Reginaldo, recomendou que ambos estudassem as obras básicas para o desenvolvimento da mediunidade. Elmo e Aide leram e se deslumbraram com os livros de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos. Na época era grande a perseguição da polícia aos centros espíritas. Passada a dolorosa situação, Aide pôde então integrar-se plenamente às atividades mediúnicas do centro. Idealista e muito esforçado, Elmo começou uma campanha ostensiva que atraiu novos trabalhadores. Foi eleito tesoureiro e o centro voltou a equilibrar-se. Casou-se em 1947 e foi morar em Botafogo. Sua família frequentava o grupo espírita Discípulos de Samuel, em aldeia campista. O presidente João de Oliveira Lins, carinhosamente conhecido como Tio Lins, chamou-o para a diretoria, sendo eleito secretário, cargo que exerceu em 1957 a 1963. Em 1965 assumiu a presidência e foi reeleito sucessivamente até 1973. Em 1965 assumiu a presidência e foi reeleito até 1973. Nesse período fez substanciosas reformas na casa, modernizando a sede e criando diversos departamentos, incentivando o estudo doutrinário e a prática mediúnica. Em janeiro de 1975 voltou à presidência, sendo reeleito sucessivamente até a data de sua desencarnação. Elmo Lopes de Carvalho foi um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e o diretor do Departamento Social por muitos anos, auxiliando Deolindo Amorim. Quando, em 1949, a Liga Espírita do Brasil tomou a caráter da Federativa do Distrito Federal, ele e uma equipe de trabalhadores foi convidado por Nancy Leite de Araújo para integrar a Secretaria de Assuntos Infantis, cuja secretaria criava e distribuía material didático para a evangelização da infância. A convite de Geraldo de Aquino, foi eleito conselheiro da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Criou, com a equipe de companheiros, as Semanas Espíritas de Vila Isabel de Tijuca. Elmo Lopes de Carvalho cumpriu sua tarefa contribuindo para a propagação do espiritismo, na certeza de que estava colaborando para um mundo mais feliz. Dr. Edemilton Cabral de Souza. Desencarnou no dia 3 de março de 1993 no Hospital São Salvador, em Goiânia. Nosso confrade, Dr. Edemilton Cabral de Souza. No dia 19 de fevereiro, saiu do Rio de Janeiro uma excursão promovida por Paulo Garrido, com destino à cidade da Fraternidade, em Goiás. Antes, visitaram a Federação Espírita do Estado de Goiás, que realizava um congresso na madrugada do dia 22. Na madrugada do dia 22, sentia-se mal e foi internado, não se recuperando mais, vítima de um infarto no miocárdio. Nascido a 29 de dezembro de 1920 em Recife, foram seus pais Francisco Cabral de Souza e Dona Fortuna Carvalho de Souza. Formou-se pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. Em 1960, exerceu as profissões de contabilidade e corretor de imóveis. Realizou ainda o curso de jornalista Assis Chateaubriand. Iniciou-se no Espiritismo em 1965, frequentando a então Federação Espírita do Estado da Guanabara. Prestou à entidade relevante serviço como dirigente do Departamento Jurídico. Em 1982, foi um dos fundadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, sendo eleito presidente, depois vice-presidente. Voltou à presidência e realizou grandes benfeitorias, conseguindo inclusive dotá-la de sede própria. Por muito tempo, Ademilton Cabral frequentou o Centro Espírita Seara Fraterno, onde exerceu a tarefa de expositor. Foi associado da Abrage e colaborou com diversos jornais espíritas. Era casado com Dona Yolanda Balta de Souza, deixa uma filha, Dona Enida Baltar de Souza Peixoto, casada com o senhor Manuel Vieira de Cunha Peixoto, pai de 3 filhos, Luiz, Felipe, Natália, Cristina e Luciana. Ademilton Cabral de Souza foi um obreiro de vulto, consciente da missão do Espiritismo, lutando abnegadamente para que um maior número possível de pessoas tomasse conhecimento da seara do bem e da verdade em favor de um mundo melhor. Celírio de Souza. Desencarnou no dia 5 de março de 1993.
Às primeiras horas da manhã, no Rio de Janeiro, o confrade Celírio de Souza, vítima de insuficiência cardíaca. Nascido a 27 de setembro de 1929 na cidade de São Gonçalo, era filho de Leopoldo Ferreira e Dona Francisca de Souza Bures. Casado com Dona Noêmia Musita de Souza, deixou um filho, Célio Musitano de Souza, casado, e um neto. Era funcionário público aposentado. Fez-se adepto do espiritismo muito jovem, frequentando o Centro Espírita Humildade e Amor, no bairro do Irajá, na qual foi eleito presidente, prestando os mais relevantes serviços. No decênio de 1970, mudou-se para o bairro da Tijuca e passou a frequentar a Federação Espírita do Estado da Guanabara, hoje União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Foi um dos organizadores da Escola de Médios, já extinta, e por alguns anos bibliotecário. Participava também do quadro de expositores da Federação, inclusive sendo convidado para palestras em diversas casas espíritas do Rio de Janeiro. Foi também diretor do Solar Espírita Bezerra de Menezes, no campo de São Cristóvão, que ampara 70 meninas. Dedicado também aos mais carentes, incorporou-se à Caravana da Fraternidade, no Centro Espírita Humildade e Amor, que semanalmente presta assistência na favela do Acari, uma das mais carentes do Rio de Janeiro. O nosso querido amigo Celírio de Souza se caracterizou pela humildade e amor à causa do Cristo, e a ele o nosso pensamento de saudade e nossa mensagem de reconforto à esposa e familiares. José de Jesus. Retornou ao plano espiritual no dia 26 de março de 1993, no Rio de Janeiro. O venerando confrade José de Jesus estava doente há vários meses do coração. José de Jesus era português, nascido na cidade de Viseu em 3 de junho de 1904. Emigrou para o Brasil em 1937, era alfaiate. Depois estabeleceu-se com confecções de camisas e, por fim, uma sapataria em Botafogo. Foi casado com Dona Laurinda Lopes de Almeida, também portuguesa, que o precedeu na espiritualidade. Do matrimônio nasceram 4 filhos: Maria de Almeida Tavares, viúva de João Tavares, com 3 filhos; Maria dos Anjos Lopes de Almeida Salvador, casada com Joaquim Salvador, residente em Portugal. 4 filhos: Luciano de Jesus Lopes de Almeida, casado com Marlene Augusta Fernandes de Almeida, 2 filhos; e Maria Irene de Jesus, casada com Armando Joaquim de Souza, 2 filhos. Deixaram ainda, por descendentes, 4 bisnetos. José de Jesus chegou de Portugal muito doente. Depois de procurar médico e hospitais, foi levado ao Centro Espírita Amor a Jesus, no bairro Jardim Botânico, sendo comprovado que a sua doença era obsessão com passas e doutrinação. Em poucos dias estava curado. Passou a frequentar o centro e logo soube que era médium, desenvolvendo a psicofonia e cura. Filiou-se à Liga Espírita do Brasil e à Federação Espírita Brasileira, quando Deolindo Amorim fundou o Centro Espírita, 18 de abril. Sediado na Liga, ele foi um dos fundadores e se tornou um assíduo frequentador. Depois, filiou-se também ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, do qual foi, aliás, conselheiro. Fundou o Centro Espírita Emmanuel em Botafogo, o qual presidiu por muitos anos. Ultimamente frequentava o Centro Espírita Cristófilo e o Grupo Espírita União Fraterna, ambos em Botafogo, próximo de sua residência. José de Jesus foi espírita convite, dizia: logo que tomei conhecimento da doutrina, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, me convenci de que, em verdade, o Espiritismo é Jesus conosco, conforme ele nos prometeu há 2000 anos. Anuário Espírita de 1994. Aristotelino Alves Praieiro desencarnou em Cuiabá, Mato Grosso. O venerando confrade Aristotelino Alves Praieiro, que contava 90 anos de idade, exerceu a presidência da Federação Espírita do Mato Grosso desde a sua fundação, em 14 de dezembro de 1956. O passamento ocorreu no dia 19 de maio de 1993. Filho de Manuel Alves Praieiro e Dona Joana de Vasconcelos Praieiro, nasceu em Cuiabá a 1º de maio de 1903. Era casado com Dona Flavina de Matos Praieiro. Foi oficial reformado do Exército.
Aristotelino Praeira assistiu uma reunião espírita pela primeira vez em 1929. Ficou impressionado com a palavra do expositor sobre uma parábola evangélica. Adquiriu as obras de Allan Kardec e leu com muita atenção. Até então nunca ouvia falar na justiça de Deus como a apresentava o Espiritismo. Participou de todas as zonais organizadas pela Federação Espírita Brasileira como representante nato da FEEMT no Conselho Federativo Nacional. Lutou denodadamente no seu estado para implantar o programa de unificação proposto pelo Pacto Áureo em 1949. Deixou preciosa folha de serviço, não se afastando do intenso labor espírita. Dedicado também aos mais necessitados, foi um grande filantropo, um exemplo de dedicação ao próximo. A dor e a miséria de seus irmãos sempre encontravam um eco no seu coração receptivo. Com 64 anos de serviço à causa do bem, Aristotelino Alves Pereira renasceu para a vida maior, na certeza de muitas conquistas de sua trajetória. Dr. Mário Boari Tamásia. No dia 14, aos 14 dias do mês de junho de 1993, na sessão solene da Câmara Municipal de Campinas, São Paulo, quando dos festejos de aniversário da fundação daquela cidade onde residia o nosso estimado confrade, Dr. Mário Tamásia, logo após ser homenageado com a medalha Carlos Gomes pelo destaque obtido em suas atividades culturais, elevando o nome de Campinas, sentiu-se mal, sendo conduzido às pressas a um pronto-socorro, onde chegou já em óbito, vítima de infarte. Nascida em São Paulo, capital, 27 de dezembro de 1916, filho do casal Ettore Tamásia e Hermínia Boari Tamásia, era casado com Dona Geni Miranda da Cruz Tamásia, deixou uma filha única, Mônica. Diplomou-se em Ciências Econômicas e alcançou o grau de doutorado quando defendeu a tese Ensaio sobre a Economia Agrária, premiada e publicada em várias edições. Também exerceu atividades de assessor e perito na esfera judicial. Foi tributarista e analista de balanços. Fez carreira pública iniciando o office boy, terminado no posto mais elevado da hierarquia funcional federal. Mediante concurso, obteve primeiro lugar com a tese Relação entre o Público e a Administração, sendo premiado pelo DASP, Governo Federal. Além da vida profissional, o Dr. Tamásia sempre desempenhou outras nobres funções em múltiplas atividades culturais e doutrinárias assistenciais, com atuação destacada na imprensa e na literatura. Foi presidente da Academia Campineira de Letras, secretário e fundador do Conselho Carcerário, membro da Associação de Imprensa de Campinas, inspetor-chefe da Sociedade Protetora dos Animais e presidente e fundador do Centro de Estudos Tributários da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e da Lareira Assistencial Hermínia. Jornalista, colaborou com os jornais Campineiro, Diário do Povo e Correio Popular, elaborando artigos sobre temas filosóficos, espiritualistas e espíritas. Na imprensa espírita foi colaborador do Jornal Espírita e Folha Espírita, ambos de São Paulo. Dentre as suas atividades doutrinárias, destacaremos presidente e fundador da Lareira Espírita Cristã e a creche Mãe Luísa, fundador da instituição Os Ceareiros e presidente da Casa do Cristo Pequenino e da Seara Espírita Joana de Ângela. O seu labor literário foi dos mais profícuos, deixando 15 preciosas obras espíritas, sendo 2 no prelo, Meu Tipo Inesquecível e O Caminho do Homem, Os Co-Criadores, e as demais com várias reedições. Tema do amor imortal, Os Mortos Acordam os Vivos, A Mãe que Desistiu dos Céus, Tiozinho e o Anjo Galdino, Jonas e os Jovens, O Professor de Zurique, O Profeta da Montanha Azul, A Gôndola Prateada, A Casa do Camilo, Você e a Mediunidade, O Pensamento Vivo de Chico Xavier. Chico Xavier no Bicentenário de Campinas em busca da matéria Psi, em parceria com Henrique Rodrigues. Diante de uma folha de trabalho assim tão rica, só temos que agradecer ao devotado servidor, Dr. Tamásia, pelo seu exemplo admirável de uma vida reta e humanitária que nos legou, rogando ao Pai que o ilumine e fortaleça cada vez mais, agora de regresso à verdadeira vida. Anuário Espírito de 1994.
Notícias que merecem destaque. Entrevista com Chico Xavier. Em clima de grande fraternidade, sustentado pelas vibrações da música ambiente, produzido pelo Coral da Casa, Chico Xavier adentrou o Centro Espírita Perseverança para a sua visita anual, às 20 horas do dia 27 de dezembro de 1992. As pétalas de rosa que permeavam a entrada principal e o corredor do templo davam as boas-vindas ao visitante, que os atravessou a passos lentos, amparado pelos braços da presidente da casa, Guiomar Albanese, e seu filho Arnaldo, sob os aplausos de centenas de pessoas que superlotavam as dependências da instituição. Após comovida prece da dirigente, fez silêncio para a recepção das mensagens psicográficas. Chico recebeu o espírito de Cornélio Pires. A ceia ecológica, com sua verve brincalhona, Cornélio brilhou no retrato que fez das festas natalinas, sempre recheado de muitos animais sacrificados para a grande comemoração. Euclides Formiga enviou também bela mensagem através de seu filho, homenageando o médium de Uberaba. Chico Xavier ao lado de Arnaldo Albanese, no Centro Espírita Perseverança. Em seguida, Chico respondeu à questão levantada por Guiomar sobre a missão do Brasil. A parte final da visita foi dedicada aos cumprimentos às 3.500 pessoas presentes. Durou aproximadamente 4 horas. A partir das 9h30 da noite, apenas com rápidas interrupções para alguns goles de chá, o médico distribuiu esperança em sorriso de bondade. Na ocasião, deu-nos importante entrevista que publicamos a seguir, assim como sua resposta sobre a missão do Brasil. Pergunta: você poderia dizer algo sobre o Conselho Espírita Internacional fundado recentemente no Congresso Mundial de Madrid? Pergunta. Chico Xavier, resposta: é uma iniciativa das mais respeitáveis. Ela visa a congregação de todos aqueles que abraçam a doutrina espírita para continuar aquilo que Kardec nos deu como fonte inicial. Quanto ao Congresso, não podemos falar que ele tem somente valores teóricos. Não, eles todos têm muito valor, todos deixam marcas naqueles que tiveram a iniciativa e neles tomaram parte. Eu me lembro do primeiro Congresso Internacional Espírita, foi em Barcelona, em 1888. E a Amália Domingos Soler foi a secretária. Barcelona era a terra dela. Por muito tempo, a doutrina sofreu uma espécie de contenção. Agora voltou com o mesmo vigor, e o Conselho Espírita Internacional é a prova disso. E por que ressurge assim com essa força? Pergunta: porque o Espiritismo encerra as verdades fundamentais da vida. Tudo aquilo que não for verdade vai acabando, mas o que é verdade permanece. Podemos estar certos disso. De que valeu a queima dos livros em Barcelona? Pergunta: o edito inquisitorial não adiantou nada. Talvez até o bispo esteja reencarnado agora. Ele é filho de Deus e está tratando de nos ajudar. Pergunta: os avanços da medicina mostram o caminho da manipulação genética para acabar com as doenças. O Espiritismo afirma que os desequilíbrios do espírito e, consequentemente, do perispírito levam às moléstias. Como ficamos? Pergunta. Resposta: Chico Xavier. A medicina, quando expressa uma afirmativa, é verdadeira. Pode o assunto estar entrosado às necessidades da vida mental ou espiritual. Não podemos desprestigiar a medicina, porque quando ela fala, está baseada em fatos e experiências. Pergunta: explicando melhor, André Luiz declarou no livro do Mundo Maior que se nos interferirmos na câmara genética e impusermos o sexo ao embrião, podemos estar influindo para o nascimento de um homossexual, porque o espírito vai permanecer com sinais psicológicos masculinos ou femininos que trazia antes da interferência morfológica. Os médicos podem manipular o gene, mas se o complexo de culpa permanece, o espírito não vai imprimir isso ao corpo? Pergunta. Resposta: Chico Xavier. Se a pessoa tem um complexo de culpa, ela vai se manifestar. Ele vai se manifestar. A personalidade é um edifício muito bem construído. Por exemplo, um alfinete pode ferir o braço, mas se a mão não tiver tendência para o tétano, aquilo se refaz por si só. Se a pessoa, porém, tem uma dívida de 400 anos atrás, para a qual o tétano seria o remédio que vai curá-la, então ele se manifesta. Vai aparecer a doença conforme o complexo de culpa.
Devemos considerar também os atenuantes que podem surgir em cada caso. Por isso, a doutrina espírita é tão bem entrosada com a medicina. Ela ensina a prática do bem. Os atenuantes vão surgindo com a prática do bem. Com eles, a cura para os males que trazemos. O bem verdadeiro não relaciona a dívida. Nós não devíamos nunca falar a palavra ingratidão, porque o bem que se faz está se fazendo para si mesmo. Não temos que pensar em recompensa, nem mesmo em compreensão. A pessoa vai compreendendo quando ela puder. Daqui a 1000 anos não tem importância. A importância é nossa em aproveitar o tempo para fazer o bem. Certo dia precisava de uma pessoa que me orientasse. Perguntei: como é esse problema de sempre fazer o bem? Perguntei. Escutei Emmanuel falar assim: você olha o relógio. Eu olhei. Tem algum ponteiro viajando para trás? Ele perguntou. Não, respondi. Então nós não temos nada de ir para trás. É preciso fazer sempre o bem. Estou com as pernas com dificuldades, paralisada há quase 3 anos. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Pensei. Os espíritos me responderam. De qualquer maneira, pensando no bem, falando no bem. Quando o sentimento ilumina a cabeça, ela atende e não tem cobrança nenhuma de nada. Anuário Espírita de 1994.